Permanecer firme na presença dele. Ele é poderoso para fazer aquilo e muito mais do que você faz. Aí ouvimos falar aqui de cirurgia, enfermidade, doente. E aí eu quero aproveitar também aí o gancho e pedir oração para os irmãos. Meus irmãos me apresentem oração. Eu estou aí aguardando uma vaga para fazer uma cirurgia. E é a quinta cirurgia que eu vou fazer. E eu disse para Deus, Deus, eu queria ir mais para a mesa de cirurgia. Eu tenho medo de injeção na mão. Mas aprove a Deus fazer aquilo que Ele tem quiser. Eu querer, eu não quero, irmãos. Mas eu também não posso prosseguir da forma que estou. Eu estou aí aguardando aí uma cirurgia com as orações dos irmãos. Quando os irmãos dobrar o joelho aí para orar, lembra o nome do irmão, Deus, ajuda o teu servo. Eu quero te convidar para colocar de pé um pouquinho só para esticar. E eu quero ficar aqui na palavra, onde o último versículo do capítulo 21 que lemos, de número 4, que diz: se Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Se tem uma das coisas que nós estamos vendo e vivendo nesses últimos dias, são lágrimas. Se tem uma das coisas que nós estamos vivenciando, são decepções. Se tem uma das coisas que nós estamos vivendo e vendo nesses últimos dias que nós estamos vivendo, tristeza. Quantas decepções passamos. Quando nós olhamos para aí fora, para o governo, vivemos decepções. Quantas frustrações vivemos nesses últimos dias. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma promessa para mim e para você. E esse que fez a promessa, Ele nos garante a vitória. O Senhor Deus é aquele que cuida de cada um daquele que Ele convoca. Sabe, para você aqui nessa noite que veio aqui, que você é um convocado de Deus. Você pode se frustrar com o mundo. Você pode se frustrar com as pessoas. Você pode se frustrar até mesmo com o casamento. Você pode até se frustrar com o próprio seu pastor. Mas o sumo pastor, aquele que está sentado sobre o trono, ô glória, aquele que nos garante a vitória. Mas Deus, Ele é tão magnífico, que Ele garante a vitória e a segurança daqueles de quem Ele chama. Aleluia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algumas pessoas que nós possamos tomar como exemplo, pessoas que foram chamadas e confiaram na chamada e deixaram tudo para trás e seguiram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quando nós olhamos o livro de Reis, nós vamos observar que Deus dá ordem a Elias e diz para Elias: Elias, eu quero que você unja Eliseu em seu lugar para que seja meu profeta. A Bíblia diz que Eliseu está trabalhando, como eu e você hoje trabalhamos, em um dia exaustivo e cansativo, em um dia onde dá 6 horas da tarde e retornamos para casa, mas com a garantia do sustento, sabendo que no final do mês vai cair na conta o salário. A Bíblia diz que ele estava trabalhando em uma terra árida, ele estava arando a terra com bois. E a Bíblia diz que ele então, invertido, trabalhando, Elias chega onde Eliseu estava. E quando Elias chega, Elias lança a capa sobre Eliseu. Aleluia! Você veio aqui nessa noite e está sendo lançado sobre você a capa da palavra, para que você entenda e compreenda que a palavra
é a garantia que Deus tem para conosco, porque Ele zela pela sua palavra. A Bíblia diz que Elias chega e lança a capa sobre Eliseu. Uma coisa que eu acho linda é que Eliseu olha para Elias e ele entende e compreende que aquele era o momento dele. Oh, glória! Você sabe aonde muitas das vezes que nós nos frustramos? É que quando nós ouvimos a palavra e não entendemos que é o nosso momento. Oh, aleluia! Uma certa feita, eu fiz um desafio com Deus. Uma coisa, irmãos, tem pessoas que ele pega Deus e ele quer colocar Deus na parede. Sabe de que forma? Dizendo assim: se Deus não fizer, eu não faço mais nada. Agora, outra coisa é você fazer um desafio com Deus. A Bíblia nos está dizendo aqui no versículo, no livro onde o irmão leu, a respeito dos dízimos e oferta, Malaquias 3:10, a Bíblia diz assim que depois o Senhor diz assim: e abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Aí ele diz assim: e depois fazei prova de mim. Uma certa vez, irmão, eu estava indignado com o que eu ganhava. E eu não concordava. Eu não concordava com aquilo que eu ganhava. Eu não concordava com o sustento que eu trazia para minha casa. Eu não me conformei com aquilo. Tem pessoas que são conformadas. Tem pessoas que são conformadas com o pouco que vem sobre a sua mesa. Tem pessoas que são conformadas com a enfermidade que muitas das vezes vem sobre o seu corpo. Tem pessoas que são conformadas com o seu casamento ruim, ela é conformada. Tem pessoas que é conformada com o seu filho desviado. Tem pessoas que são conformadas com as coisas. E um certo dia eu disse para Deus, na igreja, eu estava sentado sobre um púlpito em um altar. E eu disse: Deus, eu não admito isso que eu ganho, que é muito pouco. Eu não consigo dar o melhor para minha família, para minha esposa. Queria eu, Senhor, poder dizimar tal valor. O Senhor podia fazer isso para mim. Isso foi um desafio num dos momentos que ninguém acreditava. Isso foi um desafio quando a pandemia estava começando. Eu tomei uma postura diante de Deus. E eu tomei uma postura diante de mim mesmo, porque eu queria uma mudança, uma transformação. E então eu fiz um desafio e eu acreditei, eu criei. Não foi ninguém que disse para mim crer, não, eu acreditei sobre aquilo que eu lancei, que era a palavra de Deus. E eu acredito que isso vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor tem concretizado isso na minha vida. Oh, glória. Uma hora dessa, a qualquer momento desse, eu vou contar esse testemunho para vocês. E a Bíblia diz que então Elias, lançando a capa, Eliseu, ele entende que era o seu momento. Ei, irmão, entenda, você precisa entender a hora que for o seu momento. Você não precisa atropelar o momento de ninguém. Você não precisa cortar atalho e ir na ponta da fila. Não, fique tranquilo, porque se Deus te escolheu e você tem um propósito, saiba de uma coisa, que o seu momento vai chegar. E aquele que chamou é garantia, aquele que chamou, ele garante a vitória para você. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus, porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos difíceis, mas aqui a Bíblia está dizendo que João, ele na ilha de Pátimo, ele vai olhar e ele vai ver, porque Deus dá a visão para ele, e ele escreve, dizendo: Deus limpará dos olhos toda lágrima. Haverá um momento que as minhas e suas lágrimas de frustrações e decepções vão passar. Ainda que no momento que nós estamos vivendo, você esteja vivendo um momento de tristeza e de choro, porque muitas das vezes as coisas não saem da forma que você quer. Porque muitas das vezes as coisas elas não caminham da forma que nós planejamos.
Muitas das vezes elas não caminham da forma que nós queremos, mas muitas das vezes é porque nós muitas das vezes conformamos. Aleluia. E eu quero aqui nessa noite trazer uma palavra de estímulo para você, para que você não se conforme com aquilo que você esteja olhando e não acredite. Eu quero que você nessa noite saia daqui crendo que Deus é poderoso para reverter qualquer situação, seja ela até mesmo de enfermidade. Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Saiba de uma coisa, e se Ele não reverter, saiba de uma coisa: Ele estará com você nos momentos, ainda que seja difícil, Ele estará com você. Mas é preciso que você creia. Olha só, a Bíblia diz que Daniel, ele vai para as covas dos leões, que vai ser lançado nas covas. Deus não livrou ele da cova, mas Deus estava com ele, porque o nome do Senhor teria que ser glorificado naquele lugar. A Bíblia diz que Deus, ele não livra José do poço, da cova, mas Deus ali estava com ele, porque haveria um propósito de melhora na vida dele e na vida daqueles que Deus tinha um propósito. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão para dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que Deus estava com eles naquele lugar, porque havia um propósito do Senhor para com eles. A Bíblia diz que Davi vai parar dentro das cavernas de Adulão, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, porque Deus havia um propósito para com a vida de Davi. Ei, você que veio aqui nesta noite, saiba que o Senhor, em todos os momentos, ainda que seja difícil que você esteja atravessando, o Senhor, Ele está com você. Aleluia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas o amanhecer ele vai chegar. Ele pode não chegar amanhã, mas vai chegar. Ele pode não chegar depois de amanhã, mas ele vai chegar. Ele pode não chegar no final de semana, mas ele vai chegar. Ele pode não chegar no final do mês, mas há de chegar o amanhã para você, e você vai lembrar e vai glorificar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas haverá um momento aonde João diz que ele olha e vê a cidade santa descendo. Oh glória, há uma promessa de uma vida melhor, há uma promessa de uma vida cheia de gozo, há uma promessa de uma vida de alegria, há uma promessa onde todas essas frustrações hão de passar. Há uma promessa: se você não foi feliz aqui e não teve aquilo que você queria, mas lá você vai ter uma esperança. Há de raiar, o sol há de brilhar, o sol da justiça vai brilhar para mim e para você. Aleluia. O vosso pastor está precisando de uma cirurgia. Eu necessito de uma cirurgia. O irmão Celso precisa de uma provisão. Mas vai chegar um dia que nós não haremos mais de precisar de uma cirurgia. Oh glória! Haverá um dia que o Senhor estará sobre o controle de tudo. Haverá um dia que o Senhor estará sentado sobre o seu trono, observando por onde nós estaremos caminhando. E a Bíblia diz que nós estaremos em um corpo glorificado. Aleluia! Alguns dias atrás eu estive com meu pai, e o meu pai está passando por um momento muito difícil, e eu gostaria também de rogar aos irmãos a oração a favor do meu pai. Ele se encontra hoje em Campo Grande, conseguiu ali um lugar para ser internado, e umas 2, 3 semanas atrás eu estive com ele. Eu não sei nem se eu vou conseguir ainda ver meu pai com vida. E em uma conversa que estivemos, eu disse para ele: pai, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá. E o Senhor já pôde ver os filhos e os filhos dos seus filhos. Eu disse para ele: ainda que esse corpo tombe,
Mas a Bíblia ela nos dá uma garantia que há de nos ressuscitar. Eu disse para ele: fica tranquilo, fique em paz, ainda que eu tenha que partir, a gente vai se encontrar aqui. Ele está diagnosticado pela medicina com 25% do seu pulmão, e o seu coração já não está dando conta mais de bombear o sangue. E agora, ao chegar em Campo Grande, é detectado que ele tem uma enfermidade no osso, e é bem provável que terá que amputar uma perna. Então a gente não sabe o que é que ele não vai suportar, se é o coração, o pulmão, se é a amputação da perna. Mas uma coisa eu sei: a barra do pulmão do lado. João ele está dizendo assim: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte. Glória. Esses momentos difíceis que nós estamos passando vai passar. Esses momentos convolvidos que muitas das vezes a gente não conquista aquilo que queremos, vai passar. Eu estou podendo sentir o gostinho daquilo que eu acreditei e eu estou passando. Porque além de eu crer, eu tive que me esforçar muito. Mas todos esses momentos, eles hão de passar. Aqui na terra, os momentos sejam bons ou ruins, eles vão passar. Porque a Bíblia diz que é um lugar preparado para receber a sua igreja.